Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Lolita Garcês. Vamos agora para o caso dos irmãos Naves. Esse caso aconteceu também há muitos anos atrás, né pessoal? E é um caso antigo também, é um caso que poucas pessoas conhecem e eu também pouco conheci, achei interessante. Que aconteceu em 1937 e vou estar trazendo aqui para vocês. Então vamos lá? O caso dos irmãos Naves foi um acontecimento policial e jurídico ocorrido na época do Estado Novo no Brasil em 1937. Dois irmãos foram presos e torturados para confessar sua suposta culpa em um crime que eles não cometeram. É um dos maiores erros judiciais da história do Brasil. O Estado foi condenado a pagar uma indenização milionária à família dos irmãos Naves. Sua história serviu de inspiração para filmes como O Caso dos Irmãos Naves, de Luiz Sérgio Persson, e também o caso foi mostrado em 2003 no programa Linha Direta Justiça da TV Globo e na série de reportagens do Jornal da Cultura em 2019 sob o título Os Olhos que Condenam no Brasil. Em Araguari, era interior de Minas Gerais, a época da instauração do regime ditatorial de Getúlio Vargas. Em 1937, vivia o comerciante de cereais Benedito Pereira Caetano, que nasceu em 1905 e faleceu em 1967. Sócio de seus primos, os irmãos Sebastião José Naves, que nasceu em 1902 e morreu em 1964, e Joaquim Rosa Naves, que nasceu em 1907 e faleceu em 1948, com quem haviam comprado um caminhão, sendo ambos também comerciantes de cereais. Benedito comprara com a ajuda de seu pai uma quantia de arroz para vender durante uma possível alta nos preços. Mas como os preços estavam em queda constante, Benedito viu-se obrigado a vender a sua safra em expressiva perda, contraindo ainda assim mais dívidas e assim sobrando-lhe somente cerca de 90 contos de réis. Aproximadamente R$270 mil nos padrões de hoje, resultantes da venda de sua última leva de arroz. A quantia, embora expressiva, não cobria todas as suas dívidas, que à época totalizavam cerca de 136 contos de réis. Então Benedito Pereira Caetano foge na madrugada de 29 para 30 de outubro, levando consigo seus últimos 90 contos de réis. Sabendo do fato, os irmãos Naves decidem comunicar o fato à polícia, que imediatamente inicia as investigações. Poucos dias depois, o delegado responsável pelo caso civil acaba sendo substituído pelo tenente militar Francisco Vieira dos Santos, o Chico Vieira, que nasceu em 1897 e faleceu em 1948, vindo de Belo Horizonte. Passado alguns dias de sua nomeação como delegado interino de Araguari, Chico Vieira formula a hipótese de que os Naves poderiam ter assassinado Benedito a fim de ficar com seus 90 contos de réis. O tenente manda prender os irmãos Sebastião e Joaquim para interrogá-los. Durante meses, Chico Vieira e seus comandados submetem os irmãos Naves à tortura para que confessem que haviam matado Benedito e escondido o dinheiro para resgatá-lo depois. Além das torturas diárias, eles eram alojados em celas subterrâneas imundas e úmidas, privados de água, de comida, visitas e até mesmo da luz do sol.
confinados ao escuro por um crime que não tinha ocorrido, para assim obter uma prova formal, ainda que falsa, de que Sebastião e Joaquim eram ladrões e assassinos. O militar ordena que Joaquim e Sebastião sejam levados a um campo aberto, onde são amarrados a árvores, tendo seus corpos untados com mel, para serem atacados por abelhas e formigas, ouvindo tiros e ameaças constantes de morte. Mesmo tendo conseguido forçar os irmãos a assinar uma confissão formal do crime, ele ordena que as esposas, filhos e até mesmo a velha mãe deles, Ana Rosa Naves, chamada afetivamente de Donana pelos conhecidos da cidade, sejam presos e trazidos para suas celas. As esposas e a genitora dos Naves também sofreram torturas diversas, sexuais, até nas mãos do Chico Vieira e de seus soldados. Nestes longos e cruéis meses, a idosa sempre pediu que os filhos nunca confessassem o crime que não cometeram. Vendo que a idosa não se curvaria e dela não extrairiam nenhuma informação que comprometesse os supostos culpados, o tenente Vieira colocou-a sob liberdade vigiada. Ela procura pelo advogado João Alamy Filho, que de início acreditava na suposição do tenente, na qual os Naves aparecem como assassinos, e por essa razão recusa-se a exercer sua defesa. Mas ao ver o estado físico de Donana, carinhosamente, como já disse, como era chamada, resultado das torturas e violências que ela sofrera, João passa de acusador a defensor. Mesmo sob as ameaças de Chico Vieira, Donana e João Alamy Filho exerceram a defesa dos Naves. Estes passaram por 2 julgamentos, tendo por parte da acusação o tenente Vieira, dispostos a intimidá-los até mesmo diante do tribunal. O advogado sempre recorreu com recursos diversos para provar a inocência dos irmãos e o equívoco que o judiciário estava cometendo sobre a influência de Vieira. No primeiro julgamento, ocorrido em 1938, começa a surgir a verdade através dos depoimentos de outros presos que também testemunhavam as atrocidades sofridas pelos Naves. Neste, o júri votou por 6 votos favoráveis e 1 contra pela absolvição de Sebastião e Joaquim. Realizou-se então no mesmo ano um novo julgamento, no qual firmou-se o voto por 6-1 da inocência dos réus. O Tribunal de Justiça, mediante a ausência de soberania do júri no tribunal, pelo regime ditatorial da Constituição de 1937, resolve então alterar o resultado do veredito, onde, por 6 votos a favor da condenação e 1 contra, os irmãos são condenados a 25 anos e meio de prisão, que posteriormente passou por revisão penal e assim teve a pena reduzida para 16 anos. Após 8 anos e 3 meses de prisão, os Naves, mediante comportamento prisional exemplar, são finalmente colocados em liberdade condicional. E no dia 22 de maio de 1948, morre em Belo Horizonte o tenente Francisco Vieira dos Santos, o Chico Vieira, de derrame cerebral. 3 meses depois, no dia 28 de agosto, morre Joaquim Naves no asilo em que vivia para se tratar de uma doença que contraíra por causa das torturas que debilitariam sua saúde. Seu irmão começou a tentar provar sua inocência. No dia 24 de julho de 1952, Benedito reapareceu vivo em Nova Ponte, na fazenda de seu pai, João Pereira da Silva. Sebastião foi avisado pelo primo Fernando Naves por telegrama que precisou ser lido para ele por seu filho, pois ele era analfabeto. Sebastião procurou o juiz da cidade, pois precisava de autorização para sair de Araguari,
mas o juiz aconselhou-o a esquecer o assunto, já que não devia mais nada à justiça. Como Sebastião queria provar a sua inocência, procurou o repórter Felício de Luca Neto, que convenceu o delegado da cidade, capitão Georgino Jorge de Souza, a realizar a diligência. O delegado obteve então autorização do juiz e Felício contratou um motorista de táxi, Sebastião Machado, para levá-lo à Nova Ponte com Sebastião Naves e o cabo José Marques. Um lugar ficou vazio no carro, reservado no caso para Benedito. Chegaram à noite e acordaram João, que confirmou que o filho estava na cidade dormindo em casa de um cunhado. Sebastião invadiu o quarto com o cabo, abraçou o primo e disse: "Graças a Deus você está vivo. Vamos para Araguari para todos verem que meu irmão e eu somos inocentes." A população queria linchar Benedito. Para proteger sua vida, o delegado prendeu-o. Benedito declarou que na madrugada de 29 de novembro de 1937, ele foi roubado por 3 assaltantes que levaram todo o dinheiro da venda do arroz. Disse que sumiu de Araguari porque ficou com vergonha de não ter como pagar sua dívida. Pegou o trem das 5 da manhã e foi para Nápoles e depois para diversas outras cidades. Disse que não sabia de nada do ocorrido naqueles anos todos. Não há nada que comprove se ele realmente sabia ou não, mas o fato é que ele tinha mudado de nome, o que parece indicar ter sabido dos fatos. Passou a se chamar José Alves Gomes, conhecido como José Goiano. Benedito disse que tinha voltado para quitar suas dívidas. Toda a sua família, menos ele, morreu em um acidente com o avião que os levava para Araguari para prestarem depoimento. Em meados de 1953, os irmãos Naves foram inocentados oficialmente de toda e qualquer acusação de crime. Ainda restava uma última etapa do processo, a indenização legal da família. Por 7 anos, Sebastião e seu advogado João Alami Filho lutaram na justiça até 1960, quando conseguiram processar o Estado e assim garantir a indenização devida à sua família e a seus descendentes legais e também os do seu irmão. Sebastião viveu até setembro de 1964. Sua mãe, Dona Ana, morreu 2 anos depois e seu defensor, João Alami Filho, em 1993. Olha, é isso aí, pessoal. É uma pena que o tal acusador dele, né, o Chico Vieira, né, que era o tenente na época, que causou toda essa infelicidade na vida de ambos, tenha morrido, né, antes, e não foi acusado de todas as torturas e crimes que ele fez, né, uma pena, né. Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comente aí. Essa é a história simplesmente fantástica dos irmãos Naves. E aí, comentem, deixem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho e até a próxima.